Alô, o meu nome é Cristiana Lima e hoje estamos aqui para mais um vídeo neste nosso canal e como já viram pelo título, hoje vamos falar sobre pessoas tóxicas, relações tóxicas, o que é que isso faz à nossa saúde mental e o que é que nós podemos fazer quando estamos numa situação de uma relação tóxica. Bora lá! Antes de avançarmos para o conteúdo deste vídeo, quero agradecer as pessoas que têm estado aí desse lado. Eu vi que existem novos inscritos aqui neste canal, por isso muito obrigada por estarem aí desse lado. E para quem não me conhece, para quem eventualmente é a primeira vez que está a ver um vídeo meu, muito rapidamente eu estudei Ciências da Educação e licenciei-me em Psicologia, tenho pós-graduação em Psicologia Clínica e estou a acabar a minha tese para ficar com o grau de mestre. E o meu objetivo com este canal é trazer-vos conteúdo que vos ajudem a ser mais felizes, a identificar questões na vossa vida que vocês podem melhorar, trazer-vos conhecimento e não só. Por isso, bora lá partir para este vídeo e perceber um pouco mais sobre este tema. Aquilo que nós sabemos e muito bem é que as relações interpessoais têm um papel importantíssimo na nossa saúde mental, na nossa saúde emocional e claro que elas fazem parte daquele que é o nosso crescimento e também estas relações, quando saudáveis, elas ajudam-nos também a melhorar a nossa autoestima, ajudam-nos a ter mais confiança em nós próprios, ajudam-nos também a ter vontade de explorar diferentes experiências e ainda a promover aquilo que é o sentimento de pertença, por exemplo, de um grupo, e portanto, no fundo, acaba por promover o nosso bem-estar. Mas como eu vos disse, neste caso nós estamos a falar de relações saudáveis. O que acontece é que nem todas as relações que nós temos, claro que o ideal é que a maioria sejam saudáveis, mas pode acontecer nós termos algumas relações que não são assim tão saudáveis e neste caso em concreto nós vamos falar de relações tóxicas e o que é que isso faz à nossa saúde mental. Em relação a estas relações tóxicas, vocês podem ter este tipo de relações em qualquer contexto. É importante vocês perceberem que pode até inclusive ser dentro do vosso seio familiar, dentro do vosso grupo de amigos, na empresa onde vocês trabalham, na escola onde vocês estudam. Este tipo de relações não está designado a um particular contexto. Pode existir em qualquer um deles. Claro que há situações em que é muito mais fácil identificar estas pessoas, porque em termos de comportamentos, daquilo que vocês observam e experienciam, é muito mais fácil identificar. Mas também há situações em que acaba por ser mais difícil, principalmente quando nós estamos a falar de alguém que tem este tipo de comportamento mais tóxico, que é, por exemplo, alguém da nossa família. Porque aquilo que acontece é que, naturalmente, a partir do momento em que nós sentimos amor por aquela pessoa, que gostamos muito daquela pessoa, é mais difícil se calhar nós conseguimos identificar alguns comportamentos que são tóxicos, mas que naturalmente para nós, de alguma forma, são já parte daquela pessoa e nós por vezes até tentamos de alguma forma ignorar. Vamos tentar aqui perceber quais são os sinais de alerta que nós podemos identificar nestas possíveis relações tóxicas. E como eu vos estava a dizer, claro que há situações muito fáceis de identificar uma pessoa que tem estes comportamentos tóxicos, quando, por exemplo, é uma pessoa que causa muitos conflitos, uma pessoa que, quando vocês estão junto dela, vocês sentem-se desconfortáveis, sentem que aquela pessoa traz negatividade. Claro que aqui são grandes sinais de que realmente aquela pessoa, ao ter uma relação convosco, pode eventualmente estar a ter uma relação tóxica convosco. No fundo, aquilo que nós queremos definir é que uma pessoa que tem então estes comportamentos, estas atitudes tóxicas, é uma pessoa que, neste caso, traz negatividade para vocês e vos causa stress, vos causa mal-estar. Sendo que aqui é importante nós reconhecermos que nós, ao dizermos que uma pessoa tem comportamentos tóxicos, nós não estamos a dizer que é uma perturbação mental ou algo do género, não é isso. Claro que esta pessoa pode efetivamente ter algum tipo de perturbação mental, por exemplo, relacionado com uma perturbação da personalidade, mas isto de nós dizermos que é uma pessoa tóxica ou com comportamentos tóxicos não é um diagnóstico, não é uma perturbação. Vamos para a parte que interessa, que é como identificar estas pessoas tóxicas. Vamos identificar aqui vários sinais de alerta. Um dos primeiros sinais de alerta é, sem dúvida, a manipulação. Em relação à manipulação, naturalmente nós estamos a falar de pessoas que tendem a ter esta capacidade de manipular o outro. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? É alguém que consegue fazer com que vocês tenham determinados comportamentos, determinadas atitudes,
para que essa pessoa consiga os seus objetivos. Exemplos concretos, podemos estar a falar de uma chantagem emocional, por exemplo, podemos estar a falar da culpabilização do outro, em que, por exemplo, para atingir aquele objetivo ou para ter tido aquele comportamento só teve porque foi culpa de ABC. Portanto, no fundo é isto, é tentar manipular, por exemplo, os pensamentos, os comportamentos do outro em prol do seu benefício. Depois, segundo sinal de alerta, temos a crítica constante. Claro que a crítica faz parte do nosso crescimento e aqui é importante nós distinguirmos o que é uma crítica construtiva de uma crítica sem qualquer fundamento. E neste ponto, aquilo que nós queremos identificar são críticas que estão constantemente a atingir, por exemplo, a vossa autoestima. Imaginem que vocês experimentaram algo novo, uma roupa ou o que seja, e vocês até estão confiantes e até eventualmente estão a pensar voltar a experimentar coisas mais diferentes. Chegam ao pé dessa pessoa e essa pessoa critica-vos de forma negativa, goza convosco, por exemplo, pela forma como vocês vestiram, por ser uma roupa diferente àquilo que vocês estão habituadas a usar. Qual é que é a consequência disto? É possível que vocês, ao receberem essas críticas, que não têm qualquer tipo de fundamento, vocês se vão sentir de alguma forma fragilizados e a vossa autoestima pode também ser impactada. Porque lá está, aqui mais uma vez o que está a acontecer é que essa pessoa, com esses comportamentos tóxicos, aquilo que está a tentar fazer é colocar-se acima, manipulando aquilo que são os vossos pensamentos sobre, por exemplo, essa ação que vocês tiveram, que foi experimentar algo novo. O terceiro sinal de alerta vem extremamente associado a estes dois que nós tivemos a falar, que neste caso é o comportamento controlador, que está muito associado a esta manipulação, a esta crítica, porque lá está, quando existe este comportamento controlador, aquilo que a pessoa está a tentar fazer é controlar as vossas ações, controlar os vossos pensamentos sobre determinada situação, fazer com que, por exemplo, vocês tomem a decisão A ao invés da decisão B que vocês tinham pensado, fazer com que vocês tomem as decisões que elas querem e não a que vocês tinham idealizado. No fundo, o que elas estão a fazer, mais uma vez, é a impor os desejos delas, a colocarem a vontade delas em primeiro lugar. Quarto sinal que nós podemos identificar é naturalmente a falta de empatia, porque aqui o que está a acontecer é que essas pessoas têm muita dificuldade em se colocar no lugar do outro. Aqui estamos a falar de reconhecerem as vossas emoções, de compreender as vossas emoções, os vossos pensamentos. É uma pessoa que tem muita dificuldade em fazê-lo. E esta dificuldade vem daquilo que nós estivemos a falar, porque efetivamente o que estas pessoas acabam por demonstrar muito é um grande egoísmo e, neste caso, uma visão centrada nelas próprias. Portanto, é-lhes difícil terem esta empatia pelo outro. Por último, quinto sinal que nós podemos identificar é a dramatização e a vitimação. Estas pessoas vão tentar ao máximo ser as vítimas de tudo. E aqui lá está, entra a tal dramatização, o exagerar das situações, do género para justificarem os seus comportamentos, vão exagerar determinado contexto, para que sejam elas a ficarem como as vítimas daquele contexto. E efetivamente isto resulta, por vezes aquilo que acontece é que as pessoas que não conseguem reconhecer estes padrões acabam por sentir pena dessas pessoas, acabam por sentir simpatia por essas pessoas, porque acreditam fielmente que aquela pessoa é uma vítima. Portanto, lá está, toda esta questão da manipulação, de controlar o outro, aquilo que acontece é que efetivamente tem resultados. Agora, se são os resultados mais positivos? Não são. Mas por isso é que vocês estão aqui neste vídeo, que é para aprenderem a lidar com estas situações. Agora, o que é que eu vos quero dizer também? Que, apesar de nós termos todos estes sinais identificados e de conseguirmos compreender à letra o que é que eles simbolizam e como é que nós podemos identificar, a verdade é que nem sempre é fácil. Como eu vos disse ao início deste vídeo, há comportamentos que são muito mais óbvios do que outros. E há contextos que nos podem ajudar ou não a identificar estas pessoas. Por isso, há outras estratégias que vocês podem usar, para além da identificação destes sinais, para conseguirem perceber se efetivamente aquela pessoa que vocês estão a desconfiar que pode ter esta relação tóxica convosco, tem ou não esse efeito em vocês. Assim sendo, experimentem o seguinte: depois de estarem com essa pessoa, que vocês desconfiam que eventualmente tem essa relação tóxica convosco, pensem e reflitam sobre a forma como vocês se sentem depois de estarem com essa pessoa. Nomeadamente, se essa interação que vocês tiveram com essa pessoa, se de alguma forma atingiu a vossa autoimagem. E com esta reflexão, aquilo que vocês podem tentar identificar é
Até que ponto é que eu me sinto emocionalmente abalada, emocionalmente esgotada, depois de ter estado com essa pessoa? Até que ponto é que vocês se sentem confusos sobre a relação que têm com essa pessoa, sobre as intenções dessa pessoa e ainda se sentem confusos sobre determinadas reações que essa pessoa teve? E ao pensar nisso, pensarem também se vocês estão a tentar desculpar determinadas ações, determinados comportamentos dessa pessoa com ABC justificação, até que ponto é que vocês estão a tentar camuflar esses que são os comportamentos tóxicos com desculpas que não estão propriamente adequadas. E por fim, que aqui é extremamente importante, até que ponto é que vocês sentem que a vossa autoestima fica afetada depois de estarem com essa pessoa. E para isto vocês podem pensar também até que ponto é que vocês perderam de alguma forma a confiança em vós próprios, se perderam, por exemplo, a vontade, como nós falámos daquele exemplo da roupa, se perderam a vontade de experimentar novas coisas depois de terem estado com essa pessoa e aquela pessoa ter feito aquela crítica. Têm que fazer este momento de reflexão e perceberem como é que eu me sinto depois de ter estado com aquela pessoa. Porque como vocês já perceberam, é muito importante nós identificarmos estas relações, porque o que vai acontecer é que, ao estarmos a alimentar estas relações, nós não estamos a alimentar o nosso bem-estar, estamos a prejudicar a nossa autoimagem, a nossa autoestima. Há situações, inclusive, em que nós prejudicamos outras relações em detrimento desta relação tóxica. Por exemplo, quando nós vimos relações amorosas que são relações tóxicas e que, por exemplo, há um total desligamento de relações familiares, de relações de amizade. Uma outra consequência é quando vocês perdem interesse em fazer coisas que vocês gostavam, fazer coisas que vos davam prazer antes de, por exemplo, conhecerem essa pessoa. E por fim, e não de todo menos importante, tudo isto que nós temos a falar, todas estas consequências que podem impactar no vosso bem-estar, podem depois acabar por conduzir a uma perturbação mental. E é por isso que é tão importante nós reconhecermos estas relações. E neste momento vocês já sabem os sinais, como identificar, quais são as consequências para vocês. Falta saber como é que nós vamos então lidar com estas relações. Portanto, a primeira de todas, nós já explorámos um pouco, que é esta autoconsciência, que é perceberem então quais são as relações onde eu consigo identificar estes padrões de uma relação tóxica. E depois desta autoconsciência, um outro passo que vocês podem tomar é definir limites. Ou seja, saberem que há situações em que vocês podem e devem dizer não a essas pessoas, tentarem de alguma forma fazer com que essa pessoa perceba que se calhar não é pertinente fazer determinado comentário ou fazer determinada crítica, tentarem ao máximo colocar limites, no fundo tentarem ao máximo não serem levados por essas manipulações outra vez. Um terceiro passo que vocês podem fazer, que é muito importante se vocês começarem a sentir que não estão mesmo de todo a sentirem-se bem com a situação, ou se ainda não chegaram a esse ponto, mas estão a sentir necessidade de um apoio profissional, é sem dúvida procurar ajuda de um psicólogo. E aqui vocês podem obter estratégias, técnicas que vos vão ajudar a lidar com estas relações. O próximo passo que vocês podem e devem fazer é, sem dúvida, promoverem o autocuidado. Porque lá está, como nós falámos, estas relações podem prejudicar a vossa autoestima, por isso é importante vocês, de alguma forma, nutrirem a vossa autoestima, o vosso bem-estar, fazerem coisas que vocês gostem, praticarem exercício físico, terem aulas de pintura se isso for aquilo que vocês gostem e se não tiverem dinheiro para ter aulas de pintura, fazerem pinturas em casa. Ou seja, tentarem ao máximo praticar atividades que vos trazem prazer, que vos fazem sentir bem. E ainda sobre o autocuidado, claro que é ideal que tentem se rodear de pessoas que tenham então uma relação positiva convosco e não estas relações tóxicas. Por fim, e de todo não menos importante, é considerarem o afastamento. Se considerarem que esse será o melhor caminho para o vosso bem-estar, para a vossa saúde mental, então é uma hipótese que vocês podem considerar e não tem mal nenhum. Claro que é uma decisão difícil, estou totalmente de acordo. É uma questão de vocês tentarem ponderar os prós, os contras e, acima de tudo, lembrarem-se o que é importante para o vosso bem-estar. E assim espero, acima de tudo, que vos consiga ajudar a identificarem estas relações que são tóxicas, que não são boas para vocês. Se gostaram deste vídeo, cliquem no sininho das notificações, subscrevam o canal, deixem nos comentários aqui em baixo se já passaram por alguma situação e que conseguiram resolver ou não. E acima de tudo, como eu digo sempre, muito obrigada por terem estado aí desse lado mais uma vez. Eu desejo o resto de um bom dia. Tchau!